E aí, gente, muitas vezes, né, de se sentir menor, de se sentir uma pessoa menos capaz de fazer, justamente porque não tinha esse conhecimento técnico. E aí é que as coisas não funcionavam, né? Porque quem tem o conhecimento técnico precisa ter alguém de referência para direcionar. Porque o técnico ele já faz. O técnico ele já sabe fazer. O que ele não sabe é pegar as estratégias do negócio, transferir isso para traduzir isso para a linha de produção, direcionar, vai fazer dessa forma, vai fazer primeiro esse, depois aquele. Então, são essas circunstâncias que se espera de um gestor. Então, firmeza não tem só a ver com esse momento de feedback, como eu disse, tem a ver com toda uma história de como conduzir a equipe, né? E aí eu gosto muito de lembrar uma situação que eu recorrentemente repito por aqui, que é a história da cadeira, né? Quando eu não sento na minha cadeira de gestor, alguém da equipe senta. E aí, independente do cargo que está lá na carteira. Então, se eu não sento e tomo posse da minha cadeira de gestor, um funcionário de mais tempo de casa, um funcionário que tem já uma liderança um pouco mais, aquela que a gente chama de liderança situacional, né? Aquela pessoa que é mais, já toma frente dos trabalhos ali, essa pessoa, naturalmente, ela acaba se sentando nessa cadeira porque ela não está bem ocupada pelo gestor. Então, muito cuidado com isso. Se você é gestor e não está bem sentado na sua cadeira de gestor, ocupando o seu espaço, ocupando aquilo que você tem que fazer, seja por insegurança, seja por falta de confiança, seja por qual motivo for, você está deixando, lembre-se que você está deixando espaço para outro funcionário de qualquer nível hierárquico sentar de uma maneira situacional na sua cadeira e fazer as coisas no seu lugar, né? E aí isso é realmente um grande problema, porque se ele está fazendo as coisas no seu lugar, a própria dinâmica ali do trabalho vai começar a ficar desbalanceada e isso vai trazer problemas. Então, muito cuidado, sente-se, tome posse dessa cadeira de gestor, faça acontecer, justamente porque é isso que são sinais de firmeza na postura, não somente o feedback, como eu disse, né? E aí, você pode me falar assim, Aline, mas eu estou tentando ser firme com eles, mas eu vou só conseguir depois que eu passar muito tempo na fábrica, tiver aí autoridade, experiência. Pois é, isso já tem caído por terra em muitos lugares, porque antigamente a gente tinha uma ideia de hierarquia que os mais velhos que lideravam os mais jovens. Hoje em dia, a gente não pode levar isso em consideração, porque isso realmente não é uma premissa. Muito pelo contrário, né? Não existe esse tipo de régua, inclusive, para selecionar um gestor. Não é a idade que vai fazer a diferença. A autoridade não tem a ver com o tempo de casa. Não tem a ver. Tem a ver com aquilo que você traz de resultado, que você traz de confiança para a equipe, como que a equipe está sendo direcionada, se os caminhos que a equipe está tomando são caminhos que estão levando a equipe ao sucesso, né, com menos feedbacks de correção e com mais feedbacks que são positivos. Então, gente, quando a gente faz traz esse questionamento assim, mas é uma questão que, olha, eu só vou ter autoridade quando eu tiver X anos de empresa e tal. Não é por aí. O conhecimento a gente consegue desenvolver ele com muita rapidez, inclusive, né? Basta a gente colocar em prática. Agora, se a gente não colocar em prática, não entender exatamente o que a gente precisa fazer para poder fazer isso acontecer, aí realmente as coisas não vão andar de jeito nenhum. E aí você pode falar assim, Aline, mas então a pessoa que tem muito tempo de casa, ela tem ali aquele jeito de trabalhar e ela tem uma certa autoridade no assunto. Como que eu vou dominar isso enquanto gestor, sendo que eu estou chegando agora? Pois é, primeiro que sinônimo de autoridade, se fosse tempo de casa, esse operador que você está me dizendo seria o seu gestor, e não o contrário, né? A gente tem que estar ligado que o conhecimento é importante, ele traz todo um benefício para a equipe, mas como você se posiciona, inclusive mostrando que você sabe mais que ele em gestão, sabe mais que ele ou ela, né, em gestão, em comportamento com as pessoas, em segurança de falar que o caminho é esse, a direção é essa, nós vamos fazer assim. Isso traz essa confiança da equipe.
Agora eu ficar lá na linha assim, não sei se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem vai confiar em você? Né? Quem vai achar que o que você está falando é o correto? Então, muito cuidado com a sua postura, inclusive, diante das pessoas. A gente tem dúvida? A gente tem. A gente é dono da verdade? Não. Só que o jeito que a gente trata isso faz com que as pessoas não deem crédito para nós. Né? Então, quer dizer que a gente não tenha medo de tomar as decisões, não quer dizer que a gente seja o dono ou a dona da verdade, não. Mas o jeito que a gente se coloca nessas situações é que manda muito. Então, se eu for para a linha de produção extremamente expondo o meu medo para todos eles vão ficar extremamente desconfiados. Então, eu preciso resolver as minhas questões de dúvidas, de questionamentos técnicos com pares, com os meus superiores, e aí sim eu ter uma boa condução, já levar respostas muito mais bem elaboradas para a equipe, do que só ficar ali tentando, na tentativa e erro, na frente deles e passando essa insegurança. E aí nós falamos, né, sobre operador, se o operador de muitos anos de empresa realmente fosse pré-requisito para ser um gestor firme, né, que tem uma postura segura e confiante, ele seria o gestor no seu lugar e não você estaria aí, né? Nós não estamos falando de hierarquia cronológica, né? Não existe o mais velho que lidera o mais novo. Isso acabou, gente. Tem muitas empresas aí que a gente dá N exemplos que isso não é uma verdade mais. Cada vez menos isso vai ser verdade, né? Porque existem vários níveis de desenvolvimento, principalmente da geração que está chegando agora, né? Então, não quer dizer que você é mais jovem, não quer dizer que você não tenha conhecimento técnico da máquina, que você não possa ter essa postura, né? Então, que fique bem claro isso. E aí, como que a gente não deve fazer? Né? Então, primeiro passo, como que eu não devo fazer no dia a dia para poder despertar aí essa condição de não ser um gestor firme. Então, o que não fazer? Você não deve, né? Quando você for decidir fazer uma conversa, simplesmente negligenciar aquela pessoa que está ali. Eu vou fazer uma conversinha de panos quentes, simplesmente para poder falar que eu não falei, né? Então, à medida que você vem com essa postura de eu vou conversar, tá bom, eu preciso conversar com a pessoa, mas eu vou ficar assim, não, fulano, você sabe, né? Porque assim, tentando abafar o problema, colocar panos quentes no problema, isso não ajuda em nada, isso só atrapalha. Então, o gestor que é firme, ele não entra numa conversa colocando panos quentes. Outros, né? Ao invés de fazer a conversa, esquiva da conversa como ninguém. Então, o gestor que é firme, ele não se esquiva de uma conversa, principalmente conversas difíceis. Eu sei que na indústria a gente tem conversas difíceis quase todo dia, né? Não se esquivar das conversas difíceis. Quando for ter essas conversas difíceis, né? Porque o funcionário fez alguma coisa, teve alguma situação, você precisa colocar a regra em prática. Por quê? Quantas vezes eu já vi gestor que, porque achava que dependia, por isso que eu falei da dependência, achava que dependia do funcionário, vinha com aquela conversinha de panos quentes. Pois não vai ser respeitado, não vai ser um gestor que vai ter resultado, porque não está sendo firme na hora que precisa ser firme. Né? E aí, gente, quando a gente tem um gestor, né, que pratica isso de colocar panos quentes, né, fazer aquela conversinha de camaradagem, quando, na verdade, precisa realmente fazer um feedback de correção bem feito, né, sem desrespeitar, muito pelo contrário, respeitando muito o profissional que está do outro lado, a gente tem uma contrapartida. Na tentativa de ser justo ou levar aquilo ali no banho-maria, eu estou sendo injusta com todos os outros.